大家好，早上好，欢迎来到WhatsApp in China Summit. Seja muito bem-vindo ao WhatsApp in China Summit. Tenho o prazer de hoje receber como minha convidada a diretora executiva da Associação de Jovens Empresários, a doutora Carolina Guedes. Bom dia, Carolina. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito este convite de vir partilhar connosco uma parte da sua sabedoria e da sua história com a China e com os jovens empresários. Eu gostaria muito de lhe perguntar, e tenho curiosidade, e as pessoas que me estão a ouvir, muitos deles são jovens empresários, o que é a Associação de Jovens Empresários Portugal-China? Bem, bom dia novamente. Primeiro do que tudo, muito obrigada por este convite e por esta oportunidade de estar aqui. A sabedoria, vamos ver se eu consigo transmitir alguma, mas o conhecimento vou tentar. A Associação de Jovens Empresários Portugal-China é uma entidade, na realidade, para grande pena nossa, não é muito conhecida, mas que já existe formalmente desde 2012. Nós começámos como um movimento em 2009 de jovens empresários que se iam encontrando na China em vários eventos diferentes. E ao fim de muitas vezes de se irem encontrando na China, chegaram à conclusão que talvez se unissem e tentassem juntos abordar o mercado, fossem mais bem-sucedidos. E foi assim que em 2012 se formalizou a Associação de Jovens Empresários Portugal-China. Portanto, este ano celebramos 10 anos de existência, que eu acho que é um marco já de muito orgulho para todos nós e para o trabalho que foi desenvolvido, e o que nós fazemos é esta ligação entre Portugal e a China e também os países de língua portuguesa, porque já há uns anos que não trabalhamos só na dicotomia Portugal-China, mas trabalhamos os países lusófonos, a ligação entre os países lusófonos e a China, sendo Portugal um intermediário desta ligação. E dentro dessa ligação e das atividades que vocês têm, quais são as principais, até algumas atividades que vocês desenvolvam mais maioritariamente em relação aos países portugueses, neste caso em Portugal com a China? Que atividades é que vocês desenvolvem? Sim, na realidade nós também, porque somos uma associação pequena, essencialmente composta por voluntários, somos muito adaptativos e nós vamos nos ajustando às oportunidades que vão surgindo, mas as atividades que nós fazemos maioritariamente são feiras, em que levamos empresários portugueses a participar em feiras internacionais na China. Fazemos missões empresariais em que levamos também empresários portugueses e dos países lusófonos à China e trazemos empresários chineses a Portugal. Dentro destas missões empresariais, às vezes organizamos missões tailor-made, portanto, um empresário diz-nos que está a tentar fazer contactos dentro de um determinado sector e nós organizamos estas pequenas missões muito orientadas para este empresário poder passar uns dias a fazer os contactos dentro da área dele. Fazemos também algumas missões de comunicação social, em que trazemos jornalistas chineses a Portugal. Os jornalistas são um meio incrível de fazermos a publicidade do trabalho que fazemos e também do nosso país, porque o nosso país, às vezes, tirando o Ronaldo, não é? Que toda a gente sabe quem é, há muitas coisas que não sabem sobre Portugal. Depois também fazemos algumas outras atividades que não estão propriamente compreendidas em nenhuma destas nomenclaturas, mas que são também atividades de ligação, como eventos de networking, jantares, sessões de esclarecimento. Participamos em muitas conferências como esta também para dar a conhecer um bocadinho do nosso trabalho e do que é a nossa experiência com o mercado e, portanto, temos uma amplitude grande de eventos que organizamos sempre nesta perspectiva de fazer a ligação entre os mercados lusófonos e o mercado da China. Eu fiquei muito curiosa quando vejo a vossa designação social de jovens empresários. E às vezes eu pensei assim, será que eu ainda estou incluída? Bem, nós na realidade
o nosso interesse é nos jovens de coração, jovens de dinamismo, de vontade de fazer, de vontade de chegar às coisas, de tornar as coisas possíveis, porque nós, como eu disse há pouco, nós somos uma associação essencialmente composta por voluntários, o que significa que também dependemos muito dos nossos associados e da boa vontade dos nossos associados. Portanto, o que nós queremos, de facto, são pessoas com vontade de ajudar, de cooperar e de todos colaborarmos uns com os outros para o crescimento não só da AGEPS, mas também dos negócios de cada um, porque as pessoas que estão associadas a nós têm os seus próprios negócios. Portanto, eu diria para se ser um associado, a idade máxima que está nos nossos estatutos são 40 anos, mas nós temos o papel de associado honorário que permite que todas estas pessoas continuem com o coração e com a energia e a vitalidade que às vezes muitos jovens não têm, na verdade, possam associar-se e fazer parte desta rede de colaboração, porque a AGEPS, mais do que tudo, é uma rede de colaboração. Nós, quando falamos da China, falamos da segunda maior economia do mundo, não é? Caminhar para a primeira. E falamos de um país que é o mais populoso do mundo, com cerca de 1,4 bilhões de habitantes. Qual é a sua sensação quando muitos empresários, eu acho que se assustam um bocadinho com esta dimensão, acreditando que o mercado não é para eles, acham que seria bom demais para eles, ou que não conseguem alcançar, ou que não conseguem satisfazer. O que é que pode dizer aos empresários que se encontram nestas condições, de, no fundo, desacreditarem-se perante um mercado tão grande? Bem, primeiro do que tudo, eu acho que de facto o mercado chinês é intimidatório pela dimensão. E o que nós dizemos sempre aos empresários que nos acompanham, porque nós não fazemos eventos só para os nossos associados, obviamente, nós temos uma rede de empresários que nos acompanham nos eventos que organizamos, que vai muito para lá da nossa rede de associados, e o que nós dizemos sempre é que é muito importante ter esta experiência de ir ao mercado, para sentir lá o feedback sobre os produtos ou os serviços que estamos a apresentar, mas é também muito importante pensar a China não como aquele conjunto todo, mas pensar onde é que o produto ou serviço que temos para oferecer faz sentido. Porque se nós formos pensar, não é? Nós temos cidades que têm 20 milhões, 22 milhões de habitantes, são o dobro do que Portugal representa, portanto, ainda assim são um mercado gigantesco e uma potencialidade de negócio gigantesca, e se calhar não, só uma cidade já nos vai ajudar a fazer crescer o nosso negócio muito mais do que estarmos a concentrar de uma forma dispersa na China toda. Também é preciso compreender que a China, eu costumo dizer que na realidade a China é uma congregação de pequenos países, porque de região para região temos culturas muito diferentes, temos línguas locais que são diferentes, temos formas de estar, formas de consumir, temos poderes de compra, tudo muito diferente. E, portanto, se nós fazemos uma estratégia transversal, é como se aqui nós decidíssemos vender para... imagine, para a Espanha como vendemos para a Indonésia, que são países completamente diferentes, e tem que haver este cuidado de entender o mercado que estamos a tentar abordar, não só de uma perspectiva de chapéu, que é a China toda, mas cada província ou cidade, ou o que fizer sentido para o nosso produto. Portanto, se pensarmos assim, acho que se torna menos assustador, porque a dimensão contrai, e também faz mais sentido para o volume que nós conseguimos produzir aqui, porque vamos ser realistas, não é? Portugal, em termos de volume de produção de produtos, obviamente, não vai conseguir chegar a 1,4 bilhões de habitantes. É outra coisa. É outra dimensão, na realidade. Muitos empresários, alguns empresários portugueses, há uns anos atrás, eu acho talvez mais no início, tinham a sensação, eu acredito que ainda há alguns que tenham, quem não conhece o mercado da China, que basta apresentar um bom produto e depois aceitar uma encomenda e faturar, para faturar à China. Tenho um bom produto e vou vender à China. Não acha que é importante estes empresários estabelecerem relação com os empresários chineses, conhecer a sua cultura, a sua dinâmica?
O que é que acha que Eu acho que a coisa mais importante para construir uma relação de sucesso e de continuidade na China é primeiro construir uma boa relação interpessoal. Eu não estou a dizer que temos que ser os melhores amigos, mas a nível empresarial construir uma relação de confiança. Uma das coisas que nós dizemos sempre em todas as apresentações que fazemos da AGEPS e dizemos sempre a todos os empresários que nos contactam, é que das coisas mais importantes que existe na China é ter uma presença constante, porque as relações são baseadas na confiança e a confiança só é construída se nós tivermos um fio condutor contínuo com alguém. Se nós aparecermos hoje e depois desaparecermos, e depois aparecermos daqui a 2 anos e depois desaparecermos, as pessoas vão achar que nós não temos uma estabilidade que mereça a atenção e o investimento nesta pessoa. Portanto, primeiro do que tudo, saber que não é que não existam milagres e que não possa haver um empresário, que a nós também já nos aconteceu na nossa delegação, que foi uma vez e voltou com uma encomenda de contentores e está a vender de uma forma contínua. As coisas, isso acontece, mas não é a regra, é a exceção que confirma a regra. A regra é ir várias vezes, mostrar o que se tem, estabelecer contacto, manter contacto à distância, prestar todas as informações, voltar a prestar, porque também a oferta é muito grande, portanto é importante nós nos mantermos presentes na mente dos empresários chineses que estão à procura das coisas e ir construindo uma relação que depois leva à tal encomenda que nós queremos, mas é um investimento a longo prazo, não é um investimento no imediato. Mas depois também outra coisa que nós dizemos é que quando se consegue construir esta relação de confiança e começar a fazer esta relação de venda, é preciso que aconteça alguma coisa má para que ela seja quebrada. Portanto, é mesmo investir numa relação de confiança a longo prazo, mas que com a perspectiva de que ela será uma relação continuada, não é uma coisa para depois conseguirmos uma encomenda e acabou tudo outra vez, não. Sim. Conseguia, na sua ideia, na sua percepção, dizer-nos qual é que acha que é a percepção de um empresário chinês em relação aos jovens empresários portugueses? Tem-nos em boa conta? Acham que somos pessoas sérias, que cumprimos? Bem, eu acho que eles, não é por sermos portugueses ou de outro país que seja fora da China, acho que isso, na realidade, a não ser em Macau, com quem temos uma relação mais próxima, não faz de facto muita diferença. Acho que nós somos sempre olhados com curiosidade, como tudo o que vem de fora da China é olhado com curiosidade e interesse. Se as coisas que estamos a apresentar, os produtos ou os serviços, forem de facto de qualidade e interessantes, mais curiosidade se gera portanto, eu acho que eles nos olham com vontade de conhecer, sempre. A primeira abordagem é sempre uma abordagem de curiosidade e de interesse e de vontade de conhecer e saber o que temos, porque eles estão sempre muito interessados em tudo o que vem de fora. Agora, não penso que tenha tanto a ver com sermos portugueses ou não sermos portugueses. Acho que é uma perspectiva transversal de toda a gente que vem externamente apresentar alguma coisa. Há sempre uma forma de nós conseguirmos entrar nos mercados e essas formas muitas vezes são realmente transversais. E uma delas é normalmente usar os mídias, os meios de comunicação. Como é que acha que Portugal se pode dar a conhecer ao mundo empresarial chinês? É possível trazer jornalistas chineses a Portugal e criar ações de charme, aquelas ações diplomáticas ou qualquer coisa semelhante para começarmos a ser conhecidos e sermos badalados? Sim, é possível. Nós na AGEPS já o fizemos. Já trouxemos jornalistas de algumas publicações chinesas e de Hong Kong para virem conhecer o mercado e depois fazerem artigos internamente para dar a conhecer o mercado de Portugal. Fizemos também um périplo por alguns dos nossos associados, porque nessas atividades nós temos sempre que privilegiar o nosso corpo associativo, obviamente. E achamos que essa é uma forma extremamente importante de dar a conhecer o país, porque ninguém melhor
do que uma pessoa do mercado que vem cá conhecer e que tem a experiência e que vê o que é, que sente, que experimenta. Não há pessoa melhor para promover depois lá dentro do que a pessoa que vem experimentar e depois passar esse sentimento às pessoas que estão e que são o público chinês e das regiões administrativas especiais. Portanto, é possível e é uma forma extremamente interessante e muito eficiente de fazer a promoção de Portugal. Que passos é que a Carolina sugeria aos jovens empresários, o primeiro, o segundo passo a dar, para quem pensa que gostaria na realidade de abrir as portas à Ásia, nomeadamente à China? Quais são os primeiros passos que estas empresas deveriam dar nesse sentido? Eu acho que o primeiro é virem connosco participar em alguma ação que os faça ter esta perspectiva do mercado em primeira mão. Porque é muito diferente estar aqui, ouvir a experiência das outras pessoas, ouvir falar, do que estar lá e sentir o feedback das pessoas, sentir a interação das pessoas com o que estamos a oferecer e sentir também o mercado, ver um bocadinho de como é que as pessoas são, como é que se comportam, a que é que dão valor. Todas essas coisas são extremamente importantes para podermos fazer uma correta avaliação de se o nosso produto ou serviço faz sentido ou não faz sentido no mercado que nós estamos a pensar. No mercado, porque há bocado estava a dizer que devemos pensar em nichos do mercado e não na China como um todo. Portanto, eu acho que a coisa mais importante de todas é, de facto, fazer uma primeira abordagem com uma participação num evento lá e poder ter uma experiência em primeira mão do que é estar lá. Nós também, porque somos uma associação de jovens empresários e neste sentido somos mesmo uma associação de jovens empresários, acreditamos piamente que devemos investir no futuro e nos empresários de futuro e temos muitos jovens que estão ainda a estudar, que nos acompanham como voluntários a estas iniciativas que nós organizamos e que têm esta perspectiva em primeira mão do mercado também para poderem começar a sentir o que é estar lá e efetivamente ter uma experiência de trabalho, de interação, porque nós temos culturas muito diferentes, temos formas de falar e às vezes estamos a achar que estamos a dizer a mesma coisa e estamos a dizer coisas muito diferentes e isso também é preciso ultrapassar e, portanto, eu acho que o contacto direto com o mercado é a primeira coisa a fazer antes de tudo. Para ser vosso associado, eu estou a ouvi-la e estava cheia de vontade de ser vossa associada. Quais são os requisitos? Qualquer empresa, qualquer empresário pode ser vosso associado? Mais ou menos. Pronto. Como eu disse no início, nós somos uma associação essencialmente de voluntários que vive desta interação entre as pessoas. Portanto, é preciso que quem está interessado em ser associado da AGEPS tenha um alinhamento de vontades com o que é a nossa missão, a nossa forma de estar e o que nós pretendemos construir para o futuro. Portanto, também quando alguém manifesta esse interesse, que normalmente vem ou através do nosso site ou por algum contacto de alguém que nos viu em algum lado e que achou interessante o nosso trabalho, o que nós fazemos e pedimos, muito mais antes da pandemia, não é? A pandemia agora tornou-nos todos um bocadinho virtuais, mas o que nós pedimos é que participem em alguma sessão de esclarecimento ou alguma coisa em que nós vamos estar para que possamos ter uma conversa pessoal, que nos possamos conhecer um bocadinho. Depois essa pessoa é proposta por um membro da direção e tem que ser aprovada para poder efetivar ser associado. Mas é mesmo a coisa mais importante de todas, é mesmo um alinhamento de formas de estar e de vontades e de missão, porque nós preferimos ter um corpo associativo mais pequeno, mas que colabora para que todos possamos crescer, do que termos um corpo associativo gigantesco e em que depois não podemos contar com ninguém e não podemos ter esta sinergia que ajuda todos a sermos melhores e conseguirmos chegar mais longe. Verdade, é uma grande verdade. E por verdade, já agora, uma verdade e um mito sobre os chineses? Eu acho que a verdade mais importante seria só se quebra a confiança no chinês uma vez. Depois disso não temos uma segunda oportunidade. Isto é uma coisa muito importante de se ter em mente
e nas interações, nas coisas que se dizem, neste perspectivar de construir a relação a longo prazo, é muito importante ter em mente que nós só temos uma oportunidade para fazer isto bem. Porque quando se quebra a confiança de um chinês uma vez, acabou. Não temos outra oportunidade para seguir esse caminho. Um mito, e este mito é um mito que é gerado aqui fora e que foi completamente desmistificado no tempo que eu vivi na China, é que os chineses não são um povo social, que são um povo extremamente fechado sobre si próprio, que não gosta de interagir com os outros. Aqui fora, nos outros países em que existem comunidades chinesas, de facto são comunidades que se calhar são um bocadinho mais fechadas ao exterior, mas também porque no conceito da cultura chinesa existe uma coisa que em português diria perder a face. E para eles é muito importante terem sempre, que os outros tenham uma percepção sobre eles de retidão e de correção, e portanto têm algum medo de fazer coisas erradas ou cometer erros com base no desconhecimento da cultura, e acho que isso os torna um bocadinho mais acanhados. Mas na China eu não conheci nunca povo mais social do que os chineses. Os chineses adoram conversar com as pessoas de uma forma natural, mesmo na rua, adoram festas, karaoke, adoram jantares. Aliás, muitos negócios na China fazem-se em jantares e em eventos destes, e não nas feiras, nem em eventos formais. Nós dizemos sempre aos empresários que nos acompanham nas feiras, nas missões empresariais, se um empresário chinês vos disser hoje à noite vamos jantar, vão, porque é uma forma muito mais próxima de conseguirem chegar ao que pretendem, que é construir a tal relação de confiança, construir uma relação de proximidade que depois possa levar à efetivação do negócio. Portanto, o povo chinês é de facto um povo extremamente social e muito aberto a criar relações, mas que depois, para criar relações de futuro, que é um bocadinho mais seletivo, e o importante é chegar a esse ponto. Eu estive a ver o vosso site e tive mais a estudar-vos um bocadinho e vi que vocês têm um projeto que me atraiu bastante. Isso me chamou muita atenção, que é o projeto FIN. Sim. Pode-nos contar um bocadinho sobre esse projeto, para quem está aqui a ouvir, perceber como é que pode participar desse projeto. Como eu disse no início desta entrevista, nós fizemos 10 anos. E fizemos 10 anos e temos tido sempre o mesmo presidente que é reeleito eleições após eleições. E é uma pessoa extremamente ativa, que está sempre, que também tem muita facilidade em fazer contactos. E, portanto, nós começámos a construir uma rede gigantesca fora deste espectro Portugal-China nos últimos anos. Também nós trabalhamos de uma forma muito próxima com o governo local de Macau, através do Instituto de Promoção do Comércio e Investimento de Macau. Aliás, nós somos co-organizadores da PLPX, que é o Pavilhão dos Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa em Macau, o que para uma entidade estrangeira é uma grande honraria, significa que reconhecem o nosso trabalho e toda a colaboração que temos feito ao longo destes anos todos. E, portanto, começámos a ter, de facto, uma rede muito grande de contactos através de outras entidades e de outras redes de que nós fazemos parte, como a rede das câmaras de comércio portuguesas que estão espalhadas pelo mundo, como a JAN dos Jovens Empresários da União Europeia, da qual agora o nosso presidente é também presidente, da FIJ, a Federação Ibero-Americana de Jovens Empresários. Começámos a ter esta rede gigante e em 2017 decidimos que, em vez de estarmos constantemente a fazer eventos para levar as pessoas para fora de Portugal e dos países de língua portuguesa para a China e trabalhar só neste espectro da China, países lusófonos, fazer este evento de trazer para dentro de Portugal toda a nossa rede mundial. E a FIN nasceu assim. Só que, entretanto, é um projeto que sempre foi visto e pensado para ser uma rede de networking circular ao longo dos anos, passando aqui por Portugal em junho,
fazendo Macau com a PLPX que acabei de falar em outubro e fazendo o Brasil em março. O ano passado, finalmente, porque o projeto começou em 2017, e depois tivemos um pequeno evento no Brasil, mas entretanto meteu-se a pandemia e foi impossível conseguir concretizar o evento no Brasil, e o ano passado finalmente conseguimos concretizar o terceiro evento, porque o projeto chamava-se 3 eventos, 3 continentes em português. Conseguimos concretizar o terceiro evento no Brasil, e este ano, quer dizer, para o ano, vamos ter novamente no Brasil, mas vamos alargar também por causa dos eventos que temos estado a fazer este ano e da ligação aos países de língua portuguesa africanos, vamos alargar o projeto e vai ser 5 eventos, 4 continentes em português, para além dos 3 que acabei de mencionar. Iremos fazer um FIN Business Forum em Moçambique e um FIN Business Forum em Angola. O que nós fazemos com o FIN, o projeto da FIN, é este projeto de networking circular, mas depois ajustamos um bocadinho a cada um dos mercados. Aqui em Portugal é um boutique event de networking, que está direcionado para as pessoas, os decisores, os presidentes, pessoas dos governos. O ano passado tivemos cá o secretário de Estado da Hungria, portanto, pessoas de altas patentes que vêm aqui fazer contactos no mundo todo. Em Macau é mais uma feira internacional, onde temos este pavilhão dedicado só aos países de língua portuguesa, portanto temos um foco especial que é dado pelo governo aos países de língua portuguesa para poder mostrar os produtos e serviços destes países, e que depois é complementado também por um centro de exposição permanente, onde as pessoas podem ter os seus produtos e serviços de forma gratuita, e por outros projetos que nós, entretanto, também vamos divulgar proximamente na nossa rede. E no Brasil é também uma feira internacional de negócios, que faz esta promoção com muitos stands aliados às conferências, como nós fazemos cá em Portugal. Em Angola e Moçambique serão eventos mais pequenos, de um dia de conferências e de networking, porque o foco sempre da FIN é o networking, criar relações para que as pessoas possam fazer crescer os seus negócios a nível global. Muito bem, muito interessante mesmo, muito interessante. Eu vou terminar com uma pergunta que gosto também sempre de a pôr na mesa, que é: qual é para si, Carolina, a importância de saber falar mandarim nos dias de hoje? A importância de saber falar mandarim neste contexto da relação com a China é grande, mas também diria que tem mais a ver com a cultura, porque a língua chinesa, ao contrário da nossa, é uma língua de cultura, é uma língua de imagens, de ideias, de pensamentos, de junção de ideias, não é só de palavras, porque nós podemos achar que conhecemos as palavras e, se não as utilizarmos na ordem certa, não estamos a dizer o que nós queremos, nem da forma que queremos, e podemos até criar mal-entendidos. Portanto, eu acho que para poder interagir em mandarim é preciso ter, de facto, um conhecimento muito alargado da língua, mas é um excelente quebra-gelo. Saber dizer algumas palavras simpáticas é sempre uma boa forma, porque os chineses acham piada, porque gostam deste cuidado que temos de tentar aprender um bocadinho para poder interagir, e isso pode ser uma forma e uma porta para conseguir abrir aquele primeiro contacto e aquela primeira porta para nos deixarem entrar. Portanto, agora, pessoas que querem trabalhar o mercado a sério, que querem ir fazer negócios pessoalmente sem intervenção de outros, porque todos nós sabemos que, por muito boa que seja uma tradução, há sempre coisas que às vezes se perdem no meio. Obviamente é uma ferramenta extremamente importante no mercado chinês, porque o mercado chinês, há muita gente já a saber falar inglês, mas o mandarim será sempre a língua dominante e será sempre uma língua marcada pela cultura, e quanto mais se souber sobre a cultura, mais poderemos fazer e chegar melhor ao mercado e construir uma melhor relação com o mercado. Muito obrigada, Carolina. Desejo-vos muita sorte e sucesso nos vossos projetos e que corra tudo bem para a Associação dos Jovens Empresários Portugal-China.
Muito obrigada, Carolina. Obrigada mais uma vez pelo convite e obrigada por esta oportunidade de nos darmos a conhecer um bocadinho mais. Obrigada.